Obrigada, senhor presidente. Gostaria de comunicar à população que eu, além da reunião que fiz com o governador, na presença dos deputados aqui, e das reuniões que venho participando com os colegas deputados e dando sugestões, eu fiz oficialmente 2 indicações para o governador. Protocolizei aqui na casa, conforme manda o regimento, mas também mandei por e-mail, solicitando equipamentos de proteção, não só para os profissionais de saúde, para os policiais que vão atender ocorrências, para os trabalhadores da Defesa Civil, que precisarão socorrer vítimas, socorrer famílias, levar alimentos e, infelizmente, se nós passarmos pelo que os outros países estão passando, ajudar a recolher os cadáveres. Tá? Esse é um problema que os outros países estão enfrentando. Então, esses profissionais precisam de luvas, precisam de máscaras para diminuir o risco de serem contaminados. Né? Também nessas indicações solicitei ao senhor governador a distribuição de alimentos para aquelas comunidades mais vulneráveis, pessoas mais pobres residentes de favelas, pessoas mais pobres residentes de cortiços, pessoas que praticamente não têm nada e residem nas ruas. Tá? Por que isso? Porque pode ser que nós precisemos enfrentar um toque de recolher absoluto. Se precisarmos, aquelas pessoas que têm condições de fazer a sua comprinha, né, não precisa comprar tudo, não precisa ficar estocando tudo, não é para montar bunker, mas aquelas pessoas que têm condições já estão fazendo. E as que não têm? Então, a gente precisa ter um plano de socorro para essas pessoas. Num primeiro momento, eu pensei em cestas básicas. O problema é o seguinte: arroz, feijão, você só pode comer se puder cozinhar. Né? E se não tiver gás? Né? Então, assim, é importante que essa distribuição se dê não só em termos de alimentos para serem preparados, mas também alimentos que possam ser consumidos independentemente de preparo. Tá? Ontem conversei com o colega Daniel José sobre isso. Ele disse que acha muito mais inteligente fazer a distribuição de vouchers ou de vales. O presidente Trump nos Estados Unidos já está falando nisso, claro, que em valores que para o Brasil são impensáveis. O presidente Bolsonaro, numa entrevista, está todo tema, eu sei que ele está dando uma coletiva neste momento, talvez esteja falando sobre isso. Eu não sei o formato, eu só sei que nós precisamos garantir alimentação, estou falando de sobrevivência, para as pessoas mais pobres, mais carentes no país inteiro, para a necessidade limite de um toque de recolher absoluto. E eu peço ao presidente Bolsonaro, talvez até esteja falando sobre isso na sua coletiva, que avalie com a equipe mudar o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda. Tá? Primeiro, as pessoas não têm cabeça para isso. Né? Esse é um ponto número 1. Segundo, eu estou recebendo contatos de contadores e vereadores falando em nome de contadores. Os contadores têm prazos a cumprir sob pena de pagarem multa. E o que é que está acontecendo? Os funcionários dos contadores, ou porque estão contaminados, ou porque estão com suspeita, ou porque estão em pânico, ou porque estão no grupo de risco, os funcionários não estão indo trabalhar. E os contadores não estão conseguindo se organizar para encaminhar essas declarações de imposto de renda no prazo. Né? Dado que nós estamos, sim, numa situação de calamidade não só nacional, mas mundial, esse prazo para os cidadãos individualmente e para os contadores, né, assim como profissionais, prestadores desse serviço, esse prazo precisa ser estendido. Né? Acredito que não haja nem discussão sobre essa necessidade, fica aqui um pleito respeitoso. Peço ainda às autoridades que compreendam, todas elas, né, o momento que estamos atravessando. Hoje foi noticiado pela revista Cruzoé que, em meio a essa crise, o Conselho Nacional de Justiça baixou um edital para adquirir R$200 mil em alimentos para o lanche do ministro Dias Toffoli. Né? Nós estamos falando para a população, tenhamos calma, vamos trabalhar com diálogo, vamos colocar o combate, a contenção desse vírus em primeiro lugar, porque hoje é a nossa prioridade mundial. Mas é muito duro quando uma autoridade, chefe de um poder, não compreende, não tem sensibilidade, né, para enxergar que nós estamos aqui desesperados para manter
a alimentação básica da nossa população que vai ser contaminada, né? As dezenas, as centenas, quiçá os milhares. Então eu peço ao presidente do Supremo Tribunal Federal, não espere uma ordem, né, de quem quer que seja. Tenha a bondade, tenha a grandeza de cancelar esse edital. Seria um sinal de que há de verdade o desejo de diálogo, o desejo de rever, né, os nossos conceitos, e o momento mundial pede isso. Muito obrigada, senhor presidente.